Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos alunos. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo essa aulinha, né? Mas espero que vocês estejam bem. Estou com saudades de vocês e da sala de aula, tá? Espero que vocês estejam aproveitando a quarentena para ficar em família e também para estudar. Claro, né? Porque a gente não pode parar de estudar. Então vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Então a gente vai começar agora o capítulo que se chama América e seus aspectos naturais. Lembrando que o capítulo anterior a gente trabalhou o quê? No capítulo anterior nós trabalhamos a formação do território americano, né? A construção do território americano. Então a gente tratou no capítulo anterior basicamente do quê? Falamos da divisão de América Latina e Anglo-Saxônica, a divisão física, né, entre a América Central, América do Norte, América Central e América do Sul. Tratamos da colonização da América Latina e América Anglo-Saxônica, estudamos população originária, população indígena, maias, astecas, incas. Então a gente estudou uma parte mais histórico-cultural do continente. E agora a gente vai trabalhar os aspectos físicos naturais desse território, beleza? Então, só pra gente estar relembrando, por que relembrando, né? Porque isso aqui é um conteúdo lá do 6º ano, que vocês já estudaram, então, né, aconselharia vocês a estarem pegando material, se vocês ainda tiverem um material do 6º ano, um livro, tá dando uma lidinha nessa parte de placas tectônicas e deriva continental. Caso você não tenha, dá uma pesquisadinha se porventura ficar alguma dúvida, tá bom? Mas é só pra gente tá dando uma relembrada aqui como se deu esse processo da formação do continente americano e, por consequência, dos outros continentes também, essa formação que a gente se tem hoje, né? Então, em 1912, um astrônomo alemão elaborou a teoria da deriva continental. E como que ele elaborou, né? Da onde que surgiu essa teoria? Então, ao observar o litoral da América do Sul com o litoral da África, ele reparou o quê? Uma grande semelhança, como esses litorais, como parte desses continentes se encaixavam, como se fosse quebra-cabeça mesmo, né? E se porventura você nunca fez isso, nunca reparou, eu aconselharia vocês a repararem, que vocês vão perceber o quanto são semelhantes mesmo, parece que são peças de quebra-cabeça que estão separadas, tá bom? Então já fica aí uma tarefinha, vocês fazerem uma análise aí visual do litoral da América do Sul e da África, beleza? Então, com base nessa observação, surgiu essa teoria da deriva continental, né, para criar essa teoria. Então, o que fala essa teoria? Segundo essa teoria, todos os continentes já estariam unidos no passado, ou seja, né, não teriam essa formação que a gente tem hoje, formando um supercontinente chamado de Pangeia. Então, a primeira divisão desse território criou duas grandes massas, que a gente chama de Laurásia e Gondwana. Então, aqui a gente tem o que a gente entende por Pangeia, beleza? E aqui a gente tem a forma como a gente compreende hoje a separação dos continentes. Professora, como que a gente saiu da Pangeia e chegou aqui nessa formação que a gente tem hoje? Então, uma coisinha, uma palavra que vai responder isso para vocês, são as placas tectônicas. O que são essas placas tectônicas? Placas tectônicas, elas são grandes placas ou blocos rochosos de diferentes formatos e com uma extensão gigantesca, uma extensão muito grande, né? Que estão lado a lado em constante movimento, ou seja, a gente está falando de grandes placas que estão em movimento. E o que faz surgir esse movimento? Da onde que vem esse movimento? Esse movimento ocorre por conta da pressão que o magma, né? Lembrando que o magma, esse material
pastoso e incandescente presente no manto, né, exerce contra esses blocos rochosos, ou seja, existe uma pressão ali no interior do nosso planeta que está fazendo com que essas placas estejam sempre em movimento, ou seja, elas são dinâmicas, elas estão se movimentando. Professor, até hoje isso ocorre? Sim, né? Até hoje a gente está nos afastando ou nos aproximando de outros continentes, né? Então esse conceito aqui das placas tectônicas é só para a gente estar dando uma relembrada. Então, um dos efeitos, né, do movimento das placas tectônicas, além da separação e de dar origem aos continentes como se tem hoje, ocasionou outra alteração bastante interessante, né? Que foi o quê? Foi a significativa formação de grandes cadeias montanhosas na parte oeste do território americano. Então, se vocês forem olhar essa imagem que eu coloquei aqui, ela representa o quê? O continente americano. Então, essa legenda aqui representa o quê? A altitude. Então, quanto mais forte, tá? Quanto mais escuro, significa que mais alto é. Ou seja, se é mais alto, é onde está localizado as cadeias montanhosas, que estão aonde? Na parte oeste do continente, olha só. Então, a gente tem aqui desde o Alasca até na América do Sul, beleza? Então, vamos lá. Aspectos físicos da América do Norte. Lembrando que a América do Norte, ela é formada por 3 países, né? Canadá, México e Estados Unidos. E que a América do Norte ela é dominada por vários tipos de relevo, e a maior parte dos quais comuns são os Estados Unidos e ao Canadá, ou seja, existem vários tipos de relevo, mas os que são comuns estão localizados aonde? Estados Unidos e Canadá. Essa imagem aqui, ela representa um perfil topográfico no sentido oeste-leste dos Estados Unidos. Então, isso aqui seria a parte oeste até chegar na parte leste. Então, assim vai ser feita a nossa análise da parte oeste para o leste, beleza? Então, esse mapinha aqui é um mapinha que representa o quê? Um mapa físico da América. E ele está representando, está mostrando pra gente o quê? Todas essas altitudes, onde estão localizadas o planalto, planície, as montanhas rochosas. É sempre bom quando a gente estiver falando das montanhas ou das planícies, né? É sempre importante estar voltando aqui e estar dando uma olhada nesse mapa, porque ele é bem legal e é bom para dar uma referência pra gente mesmo, né? Então, em tal estado dos Estados Unidos está localizado as montanhas rochosas, o Grand Canyon fica em tal lugar. É importante para dar uma georreferência pra gente, beleza? Então, a gente vai começar na parte oeste, aqui das montanhas rochosas, para a parte leste, né? Então, a gente vai falar sobre o oeste e suas grandes montanhas, né? Então, vai ser o quê? De oeste para leste, né? Das grandes praias do Pacífico rumo ao interior, logo são avistadas altas cadeias montanhosas, que é essa região que a gente está falando. E a primeira formação montanhosa que aparece é a cadeia da costa, né, que possui cerca de 2.000 metros de altitude e acompanha grande parte da costa oeste dos Estados Unidos. Então, quando a gente continua seguindo, né, nesse sentido, surgem outras elevações, como por exemplo, e essas são famosas, que é a Serra Nevada e as Montanhas Rochosas. Montanhas rochosas que possuem o que? A maior extensão, né? Tem cerca de 4.800 quilômetros no sentido norte-sul. Sentido norte-sul porque ela vai desde o Alasca até o México, né? E os picos dessas montanhas, que muitas vezes ultrapassam 3.000 metros de altitudes, são entrecortados, né? Ou seja, entre elas existem terrenos rebaixados e aplanados, né?
O exemplo mais importante das montanhas rochosas que a gente pode ter é o que? É a Grande Bacia, que abriga o Vale da Morte e o Vale do Rio Colorado, que forma o que? O Grand Canyon, né? Então, o Grand Canyon, tarefinha de casa aí pra vocês, dá um Google aí pra vocês viajarem virtualmente e conhecer o território, caso vocês não conheçam, né? Do Grand Canyon. Então, o Grand Canyon é uma formação, ele é formado pela escavação do Rio Colorado ao próprio leito e constitui uma grande vala com cerca de 446 quilômetros de extensão. Por que ocorreu da forma que se estabelece lá no Grand Canyon? Por que aquele território é daquele jeito? Por conta da estrutura geológica dele. A gente está falando de uma estrutura geológica chamada de bacias sedimentares. Vocês também já estudaram isso ano passado. Então, a bacia sedimentar, ela passa pelo processo, ela se desgasta de forma mais fácil, né? Então, isso contribui para que o relevo tenha essa formação, beleza? Então, agora a gente vai falar das planícies centrais. Lembrando, gente, que essa videoaula aqui, a intenção dela é que ela seja curta mesmo, para não ficar tão desgastante, né? Então, o material complementar tá onde? No livro, tá? Tô pegando as partes mais importantes e que pode gerar uma dúvida para estar explicando para vocês. Então, agora a gente vai falar o quê? Das planícies centrais. Vim aqui, ó. Então, a gente falou um pouco aqui. Ó, Planalto do Colorado, onde está o quê? O que eu acabei de falar para vocês? Grand Canyons, né? Nessa região aqui. Então, as planícies centrais, né? Então, as planícies centrais, a gente vai perceber que ela no sentido, a gente falou de oeste agora, né? Então, ela é sentido norte e sul, vamos dizer assim, porque ela abrange aqui uma parte do Canadá e vai até o sul, mas é nessa faixa mais central dos Estados Unidos, né? Então, ela se estende no sentido norte e sul, as grandes planícies, né, que também são chamadas, de pradarias, né? Então, nessa porção dessas planícies, que estão perto do Círculo Polar Ártico, são registradas algumas temperaturas mais baixas do planeta, né? Lembrando que só ali próximo ao Círculo Polar Ártico. Então, nessas elevadas altitudes, que estão muito distantes da linha do Equador, lembrando que quanto mais longe da linha do Equador, mais frio é. Linha do Equador é o paralelo em que mais recebe luz, né? Então, quanto mais distante você está dele, o contrário acontece. Quanto você está mais perto dele, mais você recebe luz. E mais longe, mais afastado dele, menos luz. Se recebe menos luz, faz mais frio, né? Então, muito distante dessa linha do Equador, né, e as massas de ar frio predominam durante a maior parte do ano, o que inviabiliza a agricultura. Lembrando que eu estou falando disso em regiões próximas ao Círculo Polar Ártico. Ou seja, aonde que sobram para ter cultivos agrícolas, principalmente na região do Canadá? É na parte sul do Canadá, na região ali de fronteira com os Estados Unidos. Então, as planícies nessa região aqui, ó, que eu tô falando, aqui já é Canadá, tá? Então, a agricultura do Canadá vai estar localizada mais aqui, por quê? Por conta por conta de uma questão climática mesmo, e nos Estados Unidos vai estar localizada nessa região, na região das planícies centrais, né? Em razão do quê? Em razão do predomínio do clima, né? Que favorece mais para o cultivo agrícola aqui. E tratando do Canadá, quanto mais longe da linha do Equador, mais frio, né? Se a gente fosse falar do Círculo Polar Ártico, né, que é o que eu estava falando para vocês aqui, ó. Então, essas regiões aqui têm extrema dificuldade de ter uma agricultura por conta das condições climáticas, né? Então, Canadá está próximo da fronteira dos Estados Unidos ali.
Então a respeito das planícies centrais, é isso que eu tenho para falar para vocês agora, né? E os planaltos cristalinos do leste. Então, o leste da América do Norte é denominado por velhos planaltos que formaram-se pela erosão de antigas cadeias montanhosas, ou seja, eram antigas cadeias que existiam ali e que se passaram pelo processo de erosão, né? Hoje, essas elevações têm em média cerca de 900 quilômetros de altitude, acompanhando a costa oceânica, né, que se estende desde o Canadá até os Estados Unidos. As cadeias montanhosas que deram origem a esses planaltos formaram-se na era paleozoica, ou seja, há centenas de milhões de anos. E ao longo desse vasto período, o desgaste pela ação do intemperismo. O que é intemperismo? Um processo que pode ser químico, físico, mecânico, que causa desgaste e decomposição das rochas, né? Reduziu as grandes montanhas e morros de baixa altitude. Então, esse aqui, Península do Labrador, é só um exemplo de uma, vamos dizer assim, né, de um planalto que estava formado e que se desgastou, tá? Então, gente, é isso. Vocês já têm esse material disponível para vocês. Espero que tenha ajudado e até numa próxima.